Irmãos, queremos aqui trazer uma direção a um dos irmãos que fez a seguinte colocação: o que é preciso eu ter ou fazer antes de eu ser batizado? Entendo que ele está referindo ao batismo em água e também não está referindo ao batismo de criança. Eu vou responder com esse entendimento. Já é uma pessoa adulta, ele está falando sobre batismo em água, ou com água, imersão ou aspersão. E o que é necessário ter antes desse batismo? Essa pergunta foi muito preciosa. Por quê? Porque alguns entendem que o batismo na água é o batismo da morte do velho homem. O batismo naquela água trata-se de que os nossos pecados ficaram naquela água. E quando saímos daquela água, nós saímos com o nosso velho homem morto e também os nossos pecados ficaram todos, e os nossos pecados ficaram todos ali naquele batismo. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Não é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Então, vamos lá. Para sermos batizados com água ou na água, quer seja um rio, água corrente, ou cada um tem uma interpretação desse assunto, ou o batistério daquela igreja, um chama de santo batismo, ou numa piscina. Antes disto, é necessário que a pessoa tenha a experiência do novo nascimento. E a experiência do novo nascimento, a própria palavra já está dizendo, novo nascimento. Significa que houve uma morte e uma ressurreição espiritual. Eu vou citar 2 textos para nos ajudar e não demorar. Em Colossenses capítulo 2, versículo 12, a palavra do Senhor diz: tendo sido sepultados juntamente com Ele, com o Senhor Jesus Cristo. Tá percebendo? Não tem água aqui. Não tem batistério. O batistério, se assim quisermos se referir, o batistério é o corpo de Cristo na cruz. Aí sim, não água. Tendo sido sepultado juntamente com Ele, com o Senhor Jesus, no batismo, na inclusão, na identificação, na mistura, são palavras sinônimas de batismo. No qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Lá. Nós fomos batizados na morte juntamente com Cristo, incluídos, misturados, participantes, unidos na morte, da morte, na morte de Cristo na cruz. João 12:32 diz: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. O Senhor nos atraiu em seu corpo na cruz e Deus, o Pai, nos batizou, nos incluiu no corpo de Cristo na cruz para completar
para melhorar esse entendimento, 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos, logo todos morreram. Todos foram batizados na morte em Cristo, no interior de. Agora, mais outro texto, em Romanos 6, versículo 3, ele diz, versículo 1 até 3, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, versículo 2. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Morremos onde? Quando? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Esse é o batismo. Primeiro, esse é o batismo, respondendo. O que é preciso primeiro antes do batismo nas águas? Ou na água? Ou por água? É o batismo em Cristo. Esse batismo nos salva. Esse batismo nos leva à morte do nosso velho homem, Romanos 6, versículo 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado fosse destruído. Onde morremos? No corpo de Cristo na cruz. Paulo diz em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Fui batizado no corpo de Cristo na cruz. E o batismo de água? Símbolos. E praticamos por obediência, submissão, mas batizamos alguém ou somos batizados porque nós já fomos batizados em Cristo. Batizamos porque aquela pessoa já confessa que ela já tem a experiência da sua morte, na morte de Cristo, e foi ressuscitada juntamente com Cristo. Não vai ser ressuscitada depois desse batismo de água, não. Que batismo de água poderoso é esse? Não tem esse poder. O poder é a nossa morte na morte de Cristo e a nossa ressurreição juntamente com Cristo, porque Efésios 2:6 diz, juntamente com ele, com o Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Tá respondido, meu irmão? Amém. Pode fazer os comentários, queridos.